Olá! Vamos para mais uma noite de bate-papo. Hoje vai ser com Luciana Palma, uma cirurgiã plástica lá do Rio de Janeiro, top de linha, que trabalha com mamoplastia, reconstrução mamária. É o amor da vida dela, essa área. Então, assim, que ela seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de falar com ela nesse dia de hoje, para que você possa tirar dúvidas a respeito do que seja mamoplastia, se você já fez e precisa de algumas dicas para melhorar essa cicatrização, venha com a gente, que vai ser muito legal, vai ser divertido, vamos trocar experiências. As vezes que eu já tive com reconstrução mamária, não, com mamoplastia, que reconstrução mamária eu não trabalhei só com mamoplastia, com cirurgião plástico muito querido lá em João Pessoa, Dr. Filibaldo Cabral. Então, assim, vai ser uma troca de ideias. Vou colocar meu ponto de vista da importância do trabalho integrativo para a recuperação tecidual, para o bem-estar dessa pessoa que vai ser cirurgiada, não é? Tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Então, se esse tema é relevante para você, compartilha. Se conhece alguém que fez cirurgia mamária, que ainda precisa desinchar esse braço, não tem muita mobilidade, movimenta pouco, manda para ela, que aí a gente vai dar esse suporte, tá joia? Então, assim, vamos ver quem já chegou aqui. Olha, Luciana chegou, vamos entrar, Lu. Vamos ver aqui que se dá certo. Cadê você? Vamos lá, internet, ajude. Vamos lá. Acho que agora vai. Alô, Luciana? Oi, Chegou! Ana, tudo bem? Prazer falar com você, né? Esse encontro diferente, né? Aqui do Sudeste com uma pessoa lá do Nordeste. É verdade. Salve a tecnologia, É né? verdade. E agradecida por aceitar o convite para trocar essas Aham. experiências de pré, pós-operatório, para ajudar as pessoas que já fizeram e que pretendem fazer no futuro, Isso. né, Uhum. a mamoplastia, para que a gente possa dar uma visão geral do que seja e elas se Uhum. sintam mais seguras É para verdade. fazer esse procedimento, né? Coloca, Ana, no comentário fixado o tema da nossa live, porque aí as pessoas que passarem já vão saber do que a gente está E se eu te conversando. disser que eu não sei fixar, Eu acho que você escreve o comentário e segura nele que ele já vai fixar. né? Vamos É. lá. Então, você escreve cirurgia plástica e fisioterapia da mama e fisioterapia. Sobre mamoplastia. Não tá mamoplastia? Isso, pode ser. Pré e pós. Vamos ver se tá certo, né? Que eu nunca fiz isso, não. Operatório. Isso, acho que você coloca, só segura ele um pouquinho que ele fixa. Eu acho. Tararã. Não? Não, funcionou não. Então vamos sem Não, não, mesmo, não, né? A não. gente vai conversando. É verdade. Bom, deixa eu Isso. me Ah, apresentar, né? Eu sou Ana Paula Fialho, sou fisioterapeuta da cidade de Campina Grande, Paraíba. uhum, Trabalho com massoterapia, com massagem, certo? Utilizo a massagem para melhorar a circulação do corpo, a recuperação tecidual e a mobilidade, que a minha grande paixão é o movimento. Então, eu uhum, faço o meu trabalho buscando a volta desse movimento corporal, certo? uhum, Então, eu uhum. gostaria que Luciana se apresentasse para o meu público que não a conhece. Se Então, eu apresente, sou por favor. cirurgiã plástica.
Eu não sei se vocês sabem, mas para a gente ser cirurgiã plástica, a gente tem que formar em medicina, que são 6 anos, depois se tornar cirurgiã geral, né, que são mais 2 anos de cirurgia geral. Medicina eu fiz lá em Juiz de Fora, onde é pertinho da minha cidade, eu sou de uma cidade de Minas chamada Leopoldina. E depois eu vim aqui para o Rio, que eu queria fazer cirurgia plástica aqui no Rio. Então, para isso, eu fiz 2 anos de cirurgia geral no hospital da UERJ, que é o Hospital Pedro Ernesto, e depois fiz a minha formação em cirurgia plástica num lugar assim diferente, que não era o meu pensamento inicial, mas que foi super importante na minha formação, que foi no Instituto Nacional do Câncer. Né? Então, muita gente pergunta o que no Instituto Nacional de Câncer tem de cirurgia plástica? Nossa, muita coisa. A gente trabalhava muito, né? Na ressecção das mamas por câncer, a gente faz a reconstrução. Nas reconstruções dos tumores da face, a gente faz as reconstruções, roda os retalhos, coloca os enxertos, assim como de outras partes do corpo, né? Então, lá eu aprendi muito a exercer a medicina assim no seu pleno sentido, né? Que é encarando assim, desafios muito difíceis. No foco saúde, né? Exatamente. Buscar saúde mental dessa pessoa, porque o câncer, ele extrai partes do corpo, né? E que, principalmente a mama, que faz parte da característica feminina, né? Então, assim, abala muito esse emocional e essa reconstrução requer um olhar diferente. É verdade. De olhar para esse indivíduo de uma forma diferente. E depois que eu acabei a residência, eu fiquei trabalhando num dos 3 hospitais que tem aqui no Instituto Nacional do Câncer, só com a parte de reconstrução, né? Aí eu faço tanto a parte da reconstrução imediata, quanto a reconstrução da mama tardia. A paciente que tem o câncer e tem a indicação de retirar a mama, ela pode ter, naquele ato cirúrgico em que ela é tratada, a participação do cirurgião plástico para minimizar o dano corporal, né, que vai ter a consequência emocional daquela pessoa. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que recebeu um diagnóstico de câncer de mama e a indicação dela foi da retirada de um segmento, né? Só de um pedaço da mama. E o cirurgião que está tratando ela, né? Ainda bem que ele teve a sensibilidade de ver como a estética da mama ia ser importante para aquela paciente. E ela já tinha a mama assim pitosada, sabe? A mama que merecia um cuidado estético caso fosse o desejo dela. E com aquela cirurgia que é necessário fazer... Olha o que é saudável. Luciana, fala que é caída, é caída. A mama dela já era uma mama, vou dizer feia, bonita, né? Porque o bonito é o saudável, né? O bonito é de cada um. Mas, assim, caberia ali uma abordagem para colocá-la em padrões estéticos atuais, vamos dizer assim, né? E ele teve a sensibilidade. Se eu fizer aquilo que eu preciso fazer para curá-la, eu vou deixar a mama dela deformada. Então, vamos ouvir a opinião de um cirurgião plástico que vai participar junto. Eu vou aproveitar a mama dela, é aquela situação que a gente pega o limão e faz a limonada. Ela já precisa tirar aquele pedaço, ele me chamando, eu vou conseguir deixar a mama dela muito bonita e ela vai ficar curada e ainda vai ter um benefício estético. E é outro ponto que eu gostaria de frisar aqui, é a comunicação entre profissionais, né? Que muitas vezes, eu sou um cirurgião, não vou falar com outro cirurgião, não. Às vezes o ego fala mais alto. Então, assim, é importante essa comunicação interprofissionais e entre profissionais. Né? Isso é muito legal. E uma curiosidade que eu tenho, Luciana, quando é que não é indicada a reconstrução mamária no caso de uma retirada de câncer? Quando assim, essa mulher não vai ter, não pode reconstruir. Isso, não pode, Então, quando quando não pode, é quando ela não tem condições clínicas. Tipo assim, o paciente tem um diabetes muito descompensado, ou ela tem um problema cardíaco, ou ela tem um problema pulmonar, em que qualquer aumento do tempo cirúrgico vai implicar num risco muito considerável para ela.
Então, não Isso é existe mais importante. uma limitação de idade. Antigamente falava até 70 anos. Não, eu já fiz a reconstrução numa mulher de 92 anos. Aí você fala, nossa, Uau! 92? Ela veio no meu consultório, era esse mastologista de hoje, por um acaso. Aí eu falei assim, mas você quer reconstruir? Ela falou, quero, eu faço natação todos os dias de manhã. Eu não quero ir de qualquer jeito para a piscina, né? Nossa! Uhum. Então, não cabe a gente julgar, 92 anos não merece. Ela tinha condições, ela foi avaliada pelo clínico. Ela fez a cirurgia, fez a reconstrução e teve lá o tempo de vida dela dos 92 anos. Não existe uma limitação, a não ser, como eu digo, os casos clínicos. Né? Se a paciente vai oferecer para ela uma cirurgia um pouco maior, um risco, aí ela não pode Uhum. fazer. Muito interessante. E outra coisa, quando a mulher vai atrás de um tratamento estético, seja ele uma pós-mastectomia ou não, como é que está o emocional dessa mulher quando te procura? Fala para mim, conta para mim um Então, pouco da isso sua varia muito, experiência. sabe? Na minha prática, que já tem 20, né? Eu me formei em 98, eu acabei cirurgia plástica, e esse universo é 50% da minha clínica, com certeza, né? A gente encontra mulheres com perfis psicológicos os mais diversos possíveis, né? Então, tem pessoas super fortes, tem pessoas que encaram numa boa, pensamento positivo, sabe? Numa atitude muito positiva perante a doença, no enfrentamento de toda o trabalho que aquilo vai dar, né? Cirurgia, tratamento, são consequências que podem ter no corpo dela. Numa boa, pessoas assim bem positivas e outras que não, as outras acham, algumas dão um significado muito pesado para aquele luto que é ter que lidar com a doença. Mas assim, a maioria das mulheres, elas me surpreendem e assim me dão um aprendizado muito grande, porque eu me surpreendo muito com elas. E hoje em dia a informação é melhor, né? A gente sabe que no tratamento do câncer de mama as possibilidades de cura são muito grandes, né? E assim, Isso, claro quanto que mais num precoce, viés, é claro que a minha amostra é um viés, porque eu tenho um consultório particular, não é um atendimento público. Chega para mim os casos assim bem iniciais de mulheres muito bem informadas que vão em médicos avançados, assim, médicos que têm uma cabeça mais adequada junto com as referências médicas atuais, né? Então, eu sei que existe um outro Brasil que, infelizmente, as mulheres muitas vezes deixam o seu diagnóstico não por sua responsabilidade, mas por uma falta do atendimento médico mais tardio e falar de reconstrução de mama nesse percentual pequeno é quase um exagero, né? Primeiro, elas precisam ser tratadas, né? A reconstrução, embora ela não seja uma coisa para ser deixada de lado, a gente não pode tratar uma e fazer reconstrução enquanto tem 10 aguardando uma vaga no centro cirúrgico, né? Eu entendo isso. verdade. E é o lado humano, né? De compreender a dor do outro, Uhum. né? E poder ajudar quando pode. Ainda Exato, tem mas isso. a equipe multidisciplinar, né, ela é muito importante no apoio dessas pacientes, né? Tanto no E é pré-operatório, né? Hoje eu estava conversando com uma amiga falando da live, aí ela falou assim, mas como é que a fisioterapia participa num processo de cirurgia? Aí eu expliquei para ela, mas agora você explica, Ana. vamos lá. E a minha abordagem, né, que eu trato em todos os meus casos que vêm para mim, não só operatórios, pós-operatórios, dores em geral, é Uhum, justamente essa visão integrativa, em que uhum, vários profissionais olham para esse indivíduo de forma a saber a necessidade dele. Né? No uhum, caso, assim, um problema emocional. É legal trabalhar antes com um uhum, terapeuta, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, né? uhum, No caso, se não tiver o risco do câncer,
Uhum. né, no corpo, a fisioterapia já ajuda no pré-operatório. Por Uhum. que eu digo assim, quando não estiver com câncer? Porque a parte da drenagem, ela pode disseminar esse câncer pelo corpo, né? Porque Uhum. a linfa, ela liga o corpo todo. Uhum. Precisa ter esse cuidado quando vai se fazer a drenagem linfática. Então, no Uhum. pré-operatório, se a pessoa não tem um quadro de câncer, o ideal é fazer antes da cirurgia, pelo menos umas 3 drenagens, Uhum. porque o corpo vai funcionar melhor, vai retirar toxinas. A pessoa que tem o hábito de usar o sutiã muito apertado, cria dobras na pele, e essa Uhum. dobra dificulta a circulação do sangue e da linfa. Então, Uhum. muitas vezes, há uma retenção líquida antiga que cria Uhum. fibrose, esse edema fica duro e que dificulta no pós-operatório. Então, assim, Uhum. essa visão do pré-operatório para liberar essa área, Uhum. né, já vai ajudar no pós-operatório. Uhum. E no pós-operatório também, quando a situação do câncer já está dizendo assim, ó, não tem mais risco, não tem problema nenhum, pode-se Uhum. fazer a drenagem. Uhum. E assim, mas Ana, tem o câncer, fiz a cirurgia, você pode atuar? Posso. Como eu vou Uhum. atuar? Eu vou atuar com compressas de Uhum. gelo, né? Esse gelo não pode molhar a cirurgia, porque Uhum. vai causar retardamento na cicatrização, não pode molhar, é um gelo seco, né? Uhum. Vamos trabalhar também essa parte motora, Uhum. porque quem drena, gente, não sou eu, não, é o próprio corpo. Então, assim, existe a drenagem fisiológica e essa eu preciso estimular. E como é que eu estimulo? Com movimento. Então, Uhum. assim, uma grande função do fisioterapeuta, Luciana, é tirar o medo. Uhum. Né? E às vezes o Uhum. pessoal pergunta assim, mas você é psicóloga? Eu disse, não, não sou psicóloga. Mas, Uhum. na minha concepção, uma grande função do fisioterapeuta é dar um empoderamento para o outro, dizer, olha, você pode, você Uhum. consegue, Uhum. vamos, mexa. Uhum. E no Uhum. caso de uma retirada de gânglios, no caso do pós-operatório de uma mastectomia, uma reconstrução mamária pós-mastectomia, não tem gânglios. Né? Então, Uhum. esse braço vai ficar inchado, ele vai Uhum. ficar demasiado, para Uhum. dizer mais técnico. Então, o que é Uhum. que acontece? Eu preciso desse movimento. Uhum. Não pode levar acima do ombro esse Uhum. braço. Mas, até aqui, não tem problema nenhum. Uhum. Movimentos rotatórios, para baixo, para cima. A higiene da axila é Uhum. importante. Mover o braço na lateral, já que para cima não Uhum. pode. Muito cuidado na vestimenta, usar vestimentas que não exijam o levantar de braços, porque Uhum. além de prejudicar a cirurgia, não é? Vai atrapalhar a cicatrização. Isso é Aí você vai importante despedir também. essa cirurgia, não Uhum. vai ser legal. Então, Uhum. assim, até aqui você pode fazer tudo. Mover os braços, contração isométrica. O que é contração isométrica, Ana Paula? É contrair a parte de trás e da frente do músculo ao mesmo tempo. Pode usar uma bola, contrai e relaxa. Vai fazer com que esse organismo funcione e retire esse inchaço, esse edema naturalmente, sem que Uhum. comprometa o sistema como um todo. Então, Uhum. assim, a fisioterapia tem esse fator importante, né, na recuperação no pré e pós-operatório, na parte muscular e de mobilidade, e também do apoio, né, de dizer, Uhum. poxa, você pode, mexa-se. Tem Uhum. muita gente com medo também, pronto, qualquer cirurgia, né, a pessoa faz a cirurgia, morre de medo de pegar, não se Aham. toca, É desse verdade. jeito, peguem-se. Aham. Se, É, se, eu se não, observo que às vezes a paciente não faz a higiene correta daquele local que foi operado. Tem pacientes que ficam com o ombro congelado, né? Porque tem tanto medo de mexer, né? E sem contar, é quase uma lenda, né? Que quem opera a mama não pode descolar o braço de perto do corpo, que não é verdade. Algum movimento, como você falou, não contrário. só pode, como deve ser feito. Né? A articulação do ombro é uma articulação muito sensível, né? Você sabe disso melhor do que eu, a falta de movimento. Parou um pouquinho, ela já trava, ela já cria resistências que vão fazer o movimento
mais Ela difícil. adere. A Uhum. cápsula articular, ela tende a aderir. Qualquer Aham, parte do corpo. Se você não mexe, ela fica rígida. aham, E assim, o cérebro esquece aquela parte do corpo. Então, uhum, precisa mexer o corpo para que você tenha consciência dessa parte, que está uhum, mais imóvel, não está mexendo o quanto deveria mexer. Então, assim, é uhum, importante se tocar, uhum, mesmo sem deslizar. uhum, Porque, assim, a drenagem ela é muito superficial. Então, qualquer deslizar, ele pode alterar o sentido da linfa. O que é que aconselho? Pegue, apenas pegue. uhum, Apenas pegue o tecido, sempre começando por perto da axila, uhum, vai só apertando. Aperta e solta, aperta e solta. Chega nas mãos, deixa sempre um pouco mais alto, uhum. abre e fecha. Então, assim, pode pegar, pode mexer, agora com cuidado. Né? Tem Aham, pessoas que são muito afoitas, né? aham, Quer é, pegar logo um objeto lá em cima. Né? Não isso mesmo. pode, Não não pode ter pode. exagero, né? Tem que ter bom senso, né, Ana? Nem 8 nem 88. Não vá pegar Aham, lá em cima e também não fique aham, tendo, porque os dois complicam a sua vida. tá. Né? Ana, e a partir de quando? Vamos falar também da cirurgia estética. Mulheres que fazem mastoplastia. Eu, pessoalmente, já tive uma experiência ruim, porque assim, eu não tenho uma pessoa referência. Olha, eu quero que você faça sempre comigo. Como a cidade é grande, as pessoas nem sempre operam perto de onde elas moram. Eu acho importante que elas tenham alguma liberdade para escolher a profissional que vai fazer a drenagem. Né? Então, eu não tenho assim o poder sobre todos os métodos e nem tenho conhecimento para isso. Eu confio que elas escolham bem. E uma pessoa dessas escolheu uma profissional que teve uma abordagem que fez aquilo que você falou que não era para fazer, que era durante a drenagem, numa cicatriz recente, usou alguma coisa, um óleo, alguma coisa, e aquilo infectou o bordo da cicatriz. E quando eu vi a paciente com uma semana, tinha uma deiscência que era que não tinha antes, sabe? Foi claramente uma infecção de um material que foi usado por essa profissional, que eu acho que não era nem fisioterapeuta, era uma pessoa que tinha uma formação Técnica. diferente, né? Então, eu sempre, nas mastoplastia estéticas, eu sempre peço, olha, você só vai poder fazer a drenagem ou encostar aí perto da incisão depois que eu tiver certeza de que já está tudo coladinho. Oh, meu infeliz! Como que é? Quando que você deve que já pode começar a fazer esse tipo de Pode fazer no abordagem pós-operatório imediato. Pode fazer no imediata? pós-operatório Uhum, imediato, por uhum, compressas. aham. Faz as compressas sem molhar, Aham. né? Não, e é bom lembrar também que compressa é sempre gelada, né, Ana? Gelada, pelo amor de Deus, Isso. gelada. Aham. Porque é anti-inflamatório, o gel é fantástico. Né? Uhum. Ele é anti-inflamatório, vasoconstritor, então, assim, vai ajudar na recuperação desse tecido, né? Uhum. Vai desinflamar e vai Uhum. desinchar. Então, Aham. assim, Aham. é fantástico o gelo. Então, Agora, é vamos interessante. aproveitar aqui, vou te interromper, para lembrar uma coisa que todo mundo sabe. Qualquer área do corpo operada tem sua sensibilidade alterada. Então, eu Isso. infelizmente já vi e já soube de situações muito graves de pessoas que usaram compressa de água quente em áreas operadas. E isso aí causa até problemas seríssimos, pode levar até a internação e até a morte, porque há muito É tempo real. eu era ainda residente, eu vi o caso de uma moça que botou uma compressa quente na mamoplastia, ela teve queimadura de terceiro grau. Então, compressa quente em pós-operatório é proibido. Não Nunca. pode. O único caso que eu Jamais. tive era uma paciente de face, veja bem, De já tinha três face. semanas de face, facelifting, 3 semanas de Uhum. cirurgia, e ela era mãe de uma amiga, uma pessoa que eu tinha uma intimidade. Ela me ligou assim, domingo, 3 semanas, tudo o que eu poderia ter de complicação já tinha teoricamente passado, né? Ela me ligou e falou assim:
Luciana, eu achei que meu rosto ainda estava durinho. Por minha conta, eu fiz uma compressa quente. Dormi. Acordei com a bolha estourando, descendo no meu pescoço. Você acredita que ela fez uma queimadura aqui no lado do rosto, numa face recém-operada perfeita, que a gente parou de tratar as cicatrizes e ficou tratando a queimadura. Você vê, isso é uma coisinha pequenininha, que teve uma importância enorme, porque a cirurgia era uma cirurgia de objetivo estético. Uma pessoa com um nível de conhecimento teoricamente muito alto, não era nenhuma pessoa em que eu precisasse ressaltar esse tipo de cuidado. Então, só fazendo aí essa lembrança que pós-operatório e calor não pode, é proibido. E assim, eu vou ainda somar um pouco mais desse conhecimento. Qualquer cirurgia, qualquer corte, né? Então, assim, os vasos, as veias, as artérias, os nervos, eles são cortados, né? Então, eles têm que se reinervar e se revascularizar. Para que isso ocorra, aumenta o aporte sanguíneo, então vai mais sangue para esse local. O que é que acontece? Aí incha, aí vem o edema. Esse edema, se ele não for direcionado para ser reabsorvido, ou com movimento, com respiração, com drenagem, o que é que acontece? Esse inchaço, esse edema, ele coagula. Ele coagula, a inervação vai ser diminuída porque esse inchaço, esse edema, esse excesso de líquido tecidual vai comprimir esse nervo, a revascularização vai ser deficiente, a vascularização também é um risco de uma drenagem mal executada, porque já aconteceu comigo, eu peguei um caso seríssimo, a pessoa já estava perdendo a região do umbigo, por causa de um redirecionamento errôneo da linfa. Então, assim, precisa ser direcionada para o lado correto, porque a região que está sendo pouco inervada e vascularizada, ela vai ter um colapso e vai ficar em necrose. Então, pode haver perda tecidual. Certo? Então, assim, se for fazer drenagem, faz com alguém que entenda. Que é sério isso. Retenção de líquido é sério. Eu vou fazer até uma postagem a respeito disso, do edema, e a princípio eu deixei muito leve. Mas é importante frisar os riscos, né, do caso de uma drenagem no pós-operatório. Porque se a pessoa está com o organismo funcionando super bem, não tem problema nenhum. Você pode direcionar para qualquer lado, que o corpo, por ele mesmo, ele reorganiza. Mas no pós-operatório, como está havendo ainda uma reorganização tecidual, vascular e neurológica, então precisa de um direcionamento correto para que essa linfa vá embora. Se ela não for embora, o que é que vai acontecer? Vai diminuir a vascularização, vai ficar mais fria essa região. Quem fez já a cirurgia pode prestar atenção que, se você não fez a drenagem, é uma região mais fria e menos sensível. Certo? Aí você diz assim, Ana, isso pode melhorar depois de anos de cirurgia? Eu disse, pode. Agora dói. Infelizmente, é onde a drenagem dói, é no pós-operatório tardio, em que a linfa ela coagulou. Certo? O ideal é fazer previamente, porque a drenagem linfática não dói, certo? Ela é suave, contínua, trabalha a respiração, não deixa equimoses, manchas na pele, não é? Então, assim, tirar essa visão de dor da drenagem linfática no organismo que está funcionando bem. Isso aí não existe dor. E qual tem um número assim, de sessões ou uma frequência? Quanto tempo tem que fazer todo dia, dia sim, dia não? Vai depender do corpo, a recuperação do tecido. Não é? Porque, assim, tem a ver a alimentação, é justamente a visão integrativa, né? Como é a alimentação dessa pessoa? Né? Será que toma muito café? Será que toma refrigerante? Né? Então, assim, como está o emocional dela nesse pós-operatório? Então, são vários fatores. Se ela dorme, porque não dormir bem retém líquido. Então, assim, são vários fatores que precisam ser analisados para saber
o tempo de recuperação desse pós-operatório. Né? Naturalmente, normalmente, se a pessoa se alimenta bem, não tem medo de se movimentar, dorme bem, e o mês está jóia. Muitas vezes até mesmo antes. Tem organismos que funcionam bem, que é uma beleza. É verdade. Já tem outros, né, que tem medo de se mexer, né, e respiram mal. Respiração é tudo na drenagem fisiológica. Então, assim, se alimenta mal que não dormem, tem insônia. Então, assim, pessoas que têm certas características, a recuperação é mais lenta. Dependendo, cada caso. Mas, assim, tem uma frequência? Faz dia sim, dia não, todo dia? É dia sim, dia não. Por que eu digo dia sim, dia não? Como é fisiológico, o corpo precisa funcionar. Se eu fizer todos os dias, cria uma dependência. Se tem alguém que faça, para que eu vou fazer? Entendi. Não é verdade? O corpo ir criando uma autonomia, né? Isso. E é outro ponto que eu trabalho, que é a autorresponsabilidade. Então, assim, a pessoa precisa se movimentar, respirar melhor, se alimentar melhor, para poder ter uma recuperação mais tranquila e também mais eficiente, não, como eu posso dizer, mais eficaz. Né? A pessoa vai se recuperar mais rápido, vai se sentir melhor mais rápido. Vai depender muito da pessoa. Muito, muito, muito. E nessa abordagem que você faz, isso, da mama, você faz uma drenagem no corpo inteiro ou você fica mais restrita nessa parte? Fica restrito. Porque a demanda é alta, a demanda linfática na região é alta. Então, assim, eu desbloqueio, mas o foco é na mama e no braço. Entendeu? Porque, assim, a drenagem linfática, ela começa de cima para baixo. Como a mama é perto da região do pescoço, então basta trabalhar o axilar e braço. Aí você assim, Ana, e se fosse no pé? Aí eu teria que desobstruir a região mamária, desobstruir a região inguinal, para depois chegar nos pés. Porque é uma sequência. Tem todo um processo. Uma vez, Luciana, eu tinha 1 ano de formada, eu acho que era 1 ano. Porque assim que eu me formei, eu fui logo trabalhar com cirurgião plástico. Né? Foi quem me colocou na área da massoterapia. E assim, foi muito desafiador para mim, porque há 21 anos atrás, a fisioterapia não trabalhava com a drenagem linfática nessa parte pós-operatória. E eu não via na graduação. Eu via mais aquela drenagem pesada, com faixas, com bandagens, que é terrível, pelo amor de Deus. Sobrecarrega o coração, não indico. Né? Então, assim, eu fui autodidata, fui atrás, conversava muito com o cirurgião. E uma colega, eu estava na especialização, e ela ligou para mim e disse, Ana, você trabalha com drenagem nesse trabalho? Ela disse, minha paciente está para perder o braço. O braço não desincha e está aconselhada a retirada do braço. O que é que eu faço? Linfedema? O edema. Estava tão grande que não estava inervando, não estava vascularizando, estava necrosando o braço, na verdade, né? Porque não tinha irrigação sanguínea. Então, ela ligou para mim desesperada. Eu disse, Ana, o que é que eu faço? Aí eu disse, trabalhe só axila. Ana, só axila. Eu disse, só axila. E vai dar certo? Eu disse, vai. Acredita que 1 semana depois eu disse, Ana, desinchou o braço dela. Que bom, né? Então, assim, existe uma sequência para ser seguida. Né? Se o edema, chaço, né, vai ficar mais, uma linguagem mais comum, ele não regride, né? Eu não posso forçar da extremidade para baixo. Eu tenho que limpar esse tecido aos poucos. Né? Então, começa da axila, desincha a axila, o antebraço, aí vai subindo até chegar aos dedos. É um processo lento, né, delicado, e que requer um olhar diferenciado também para esse paciente, esse cliente. Porque ele sofre. Poxa, imagina, eu vou perder meu braço.
É, Né? E agora? mas ainda bem, né, que essa realidade hoje em dia isso é É, muita exceção, né? Primeiro que nas mastectomias atualmente, né, com a descoberta do linfonodo sentinela, o número de esvaziamento axilar diminui muito, né? Só para a gente esclarecer, quando tem o tratamento do câncer de mama, o tirar os linfonodos da axila é só não é uma parte do tratamento, é uma parte da cirurgia que vai orientar o que vai ser feito depois. É através da abordagem desses linfonodos em que você consegue ter mais ou menos um guia, um mapa de como está o avanço da doença. Tá? Muito Então foi interessante. visto que antigamente que se tirava os linfonodos de todo mundo, uma parte muito pequena dessas mulheres tinha realmente algum escape para axila, mas todas as mulheres que foram submetidas a essa retirada dos linfonodos ficavam sujeitas às consequências do esvaziamento, que é o linfedema. Então, a medicina evoluiu para o ponto de que, ao ponto atual, em que foi descoberto, se você tirar o primeiro linfonodo, que é chamado o linfonodo sentinela, você tira só ele, você deixa os outros 30 lá, e se esse primeiro sentinela tiver comprometido, aí você tira o resto. Se ele não tiver comprometido, a mulher fica preservada toda a cadeia ganglionar, diminuindo muitíssimo a chance do linfedema. E como faz essa avaliação desse Linfonodo sentinela? linfonodo? Então, como o sentinela serve para ver se o câncer que está na mama já chegou na axila. Então, Como é que retira isso? primeiro que você tem que É descobrir qual punção? é ele, né? Se tem 30 É. linfonodos, como que o médico vai saber qual é o primeiro? Então, existe. Sim, aí como é que sabe? Pois é, tem que fazer. Tem duas maneiras. Você pode injetar, você não, isso é o papel do mastologista, né? Isso é a parte dele. Ele injeta um líquido que chama azul patente, ou então a paciente vai num laboratório fazer um exame prévio que injeta perto do bico do peito uma substância radioativa e essa substância é mapeada depois de umas horas. Então, o primeiro linfonodo que capturou aquela lesão que foi injetada ali no bico do peito, ele é o linfonodo sentinela. Então, na hora que vai ter a cirurgia, vai uma pessoa com um aparelho, com uma caneta, que é sensível aos elementos radioativos, e o cirurgião passa assim na axila e descobre. Na hora que aquela caneta faz um barulhão, né, significa que aquele linfonodo ali de baixo captou muito do material radioativo e ele é o linfonodo sentinela. Aí o mastologista tira aquele linfonodo, entrega para um patologista que faz um exame que a gente chama exame histopatológico de congelação. Esse exame de congelação é um exame que consegue ver na hora, tipo assim, apressado, com uma técnica boa, mas uma técnica que tem um percentual pequenininho de falha, ele consegue olhar e falar, olha, esse linfonodo está livre. Então, acabou a abordagem na axila. Esse linfonodo está comprometido. Aí você tem que evoluir e tirar o resto dos linfonodos, e aí sim ter o risco do linfedema. Aí, a Deise falou que essa parte dói muito. Você sabe que é a Deise, né? Foi a Deise que está falando. Eu sempre pergunto, depois que termina tudo, né? Uma coisa assim, bem interessante. Eu conheço a paciente no auge do medo, no auge do sofrimento, no auge do vou me arrumar porque eu estou indo na cirurgia plástica que o meu mastologista mandou, que é muita coisa para eu resolver. E depois que acaba tudo e elas vêm para uma revisão, né? São outras pessoas, né? E aí eu pergunto assim, diante de tudo que você passou, o que foi pior? Ó, já ouvi. O pior foi perder meus cabelos. O pior foi a cirurgia. O pior foi a quimioterapia. O pior foi a radioterapia. Agora, mais frequente, o pior foi essa injeção do bico do peito. Isso aí tem um significado, né? Que acho que dói bastante mesmo,
né? Mas também tem um significado pesado para a mulher, uma sensação assim que elas lembram com dor mesmo. Mas não é O geral. interessante Algumas falam que não, nem doeu, né? Acho que varia, varia. é interessante falar isso, que é um fator emocional também. Porque Aham, aconteceu uma vez comigo, eu fiz uma mamografia e apareceu um nódulozinho. Poxa, naquela hora o mundo caiu. Eu aham, pensei nos filhos, né? Como é que ia ser. Foi toda aquela história na minha cabeça. E aham. assim, e para uma pessoa que vai fazer um exame para saber se aquele linfonodo vai precisar ser retirado, imagina. Uhum. Já está assim, já teve um diagnóstico, vai precisar avaliar aquele linfonodo. Então, assim, existe todo um turbilhão emocional que fica aí por trás, Ah, sem que dúvida. fica na dor. A dor aumenta. E isso a mulher não participa, né? Porque ela faz o exame, vai para o hospital, vai ser anestesiada. Na hora que ela acordar, é que ela vai saber, né? Na hora que ela vai acordar, ela fala assim: meu linfonodo deu positivo ou não? Porque, como eu te Olha, falei, o ó, linfonodo, ele é, hoje em dia, né? O tratamento está tão avançado, o tratamento está tão moderno e eficiente no sentido de garantir a cura na imensa maioria dos casos, que o impacto disso está cada vez menor no sentido de, é o fim, cada dia se entende mais que existem possibilidades dentro da medicina e no conjunto, né, fora da medicina também, com todas o conhecimento de outras áreas, né? Então isso está menor, mas claro que você quer que o seu caso seja sempre o mais leve, né? Ninguém quer lidar com... A gente brinca que tem uns caranguejinhos, né? No caso do câncer, o caranguejo, a gente quer um caranguejinho bem fraquinho para a gente dar um chutão nele e ele ir embora. A gente não quer caranguejo grande e nem complicado, né? é verdade. Ô, Luciana, vamos pedir para o pessoal que está aqui, se Ah, esse assunto é relevante para eles mandarem um aviãozinho para pessoas que eles conhecem, que já fizeram uma mastectomia, olha, tá ou cheio uma de amiga minha aqui. Paciente, é, tudo querido. mas é aqui Ieda, conheço Ieda, bem-vindos todos vocês. Muito bom tê-los aqui. Juliana, Sueli, que legal. Muito bom. É muito bom tê-los aqui. E assim, divulguem, manda um aviãozinho aí para as pessoas que Aham, vocês conhecem, que precisam de saber desse conteúdo que a gente tem dado aqui. E se estão aham. gostando, bota aí um legalzinho aí. Está legal o tema? Vocês estão gostando? Tem alguma pergunta? Não estou vendo coraçãozinho nenhum. Aperta os coraçõezinhos aí. A Ana tá carente. Eu gosto tanto de carinho. É bom demais, amo. É Amo o verdade? toque. Não, mas assim, a razão da gente estar conversando, né, é a audiência, né? O importante é que as É. pessoas. Olha o Ai, coraçãozinho, tá vendo? cara. Que as pessoas sejam beneficiadas pelo que a gente sabe, né? O que a gente quer passar para eles, né? É verdade. E utilizar a tecnologia em prol disso, né? Trazer mais Uhum, conhecimento para trazer mais saúde. uhum, Porque conhecimento é tudo. uhum, Né? E desmistifica muita coisa. Né? Porque, uhum, assim, o câncer ainda é um grande mistério. Né? uhum, Ninguém sabe a origem do câncer. Né? uhum, Então, uhum, assim, é hereditário. Mas a disfunção de construção celular pode acontecer com qualquer um. E uhum, essa célula que está mal funcionante, ela pode morrer e causar o câncer, enquanto uhum, outras elas se multiplicam. uhum, É muito assim, é, como eu posso dizer, um grande mistério. A uhum, gente não sabe a origem. Né? É uhum, uma mistificação ainda com relação ao câncer. E é bom que a gente fale que existem vários tipos de reações, tem pessoas que reagem super bem, outras não, outras sentem mais dor, né? Do que, do que a pessoa que está mais tranquila. Então, esse fator emocional de sentir essa tranquilidade quanto ao diagnóstico, eu falo muito também, Luciana, da fé.
Uhum. da fé em qualquer situação. Uhum. Porque às vezes a pessoa é diagnosticada assim de um câncer terminal. Mas se ela se encoraja, se empodera, dizer assim, eu vou continuar vivendo, Uhum. né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer os meus estudos. Então, a recuperação desse indivíduo que toma essa atitude positiva de lutar pela vida, a recuperação é bem mais rápida e Uhum. muitas vezes leva à cura, por É, mais mas complicado essa que seja. arquitetura, Ana, ela é muito complexa, né? Ela é É, quase um dom, né? E assim, quando diante de um processo de doença dessa gravidade, né? E eu posso falar porque eu já vivi isso, os seus recursos, eles são recursos muito próprios, né? Que vem, eu costumo dizer que é um mergulho sem oxigênio, né? Você está lá no fundo, debaixo d'água, sem oxigênio, e se você estiver cercada de amor, carinho, muito bom, mas isso tudo é só um auxílio, porque isso tudo tem que vir de dentro de você mesmo. Né? E aí são recursos psicológicos de muita complexidade. Concordo com você que a fé ajuda muito, ela é um apoio enorme em momentos assim de dificuldade, mas ter essa força não é uma coisa assim simples, não. não é simples. É, Não, é. não é E simples. assim, às vezes eu vejo pessoas que chegam e com diagnóstico e estão assim muito felizes, que qualquer um ia falar assim, ah, ela está negando, ela está É bem comum, né? disfarçando. E não é. Tem pessoas que têm essa força que eu já aprendi. Eu falo assim: olha, se alguém falar com você que é para você ficar triste, que é para você chorar, que você pode entregar os pontos, porque não é possível alguém estar vivendo essa situação e estar bem assim, você fala assim: olha, isso comigo não é verdade. Isso que eu estou demonstrando é verdadeiro, porque não é o comum, mas tem pessoas que são tão poderosas no sentido de ver uma situação de doença, que é uma situação difícil, com tanta luz, E que não cabe a ninguém, né, falar que aquilo não é genuíno, que não é verdadeiro, né? E isso eu gosto é, muito de falar, não deixa ninguém falar que você está negando, pode chorar, nada disso. Se você tem esse benefício de encarar essa situação difícil com tanta luz, você é uma privilegiada, aproveita disso. Porque quando é é como se isso a aí. maré tivesse a favor daquela pessoa. Vai tudo mais fácil. Em qualquer situação, não Isso, é verdade. problema, né? Em qualquer Aham. situação, problema. Se a gente traz luz para essa situação, tudo fica mais fácil. Agora, Uhum, se for focar no problema, uhum, né? Ah, eu estou doente, ah, eu estou isso, ah, eu estou aquilo outro, olha, só piora, uhum, uhum, só piora. Então, uhum, assim, é buscar luz na escuridão. uhum, Assim, tem uma saída? Vou atrás da saída, uhum. né? É verdade. Tem um movimento que eu posso fazer que vai me ajudar? É. Legal? Nesse, Tem uma nesse, atividade intelectual que vai me ajudar? exato. Show! Então, nesse Né? momento, né, saindo um pouco da doença, nesse momento é um momento que está muito difícil, né, Ana? A gente está dois Isso. meses sem trabalhar, vendo aqui no Rio de Janeiro, especialmente, situação de saúde muito grave, né? Eu sou médica, meu marido é médico, nós estamos expostos a essa contaminação. Existe todo um estresse coletivo, né? E aí eu comecei a ler hoje um livro que muda totalmente o foco, um livro que eu já tinha ouvido falar muito, mas não tinha parado para ler, porque eu achava ele um pouco pesado, que é aquele O Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que ficou preso num campo de concentração. E nesse pedacinho que eu li hoje, ele falou que quando chegou lá, no campo, ele prometeu para ele mesmo: eu não vou me encostar no fio. O fio era a cerca elétrica do campo de concentração que aqueles que não suportavam a pressão
encostavam e davam fim à própria vida. Ele falou que chegou lá e prometeu para ele. Claro que ele teve toda uma trajetória que incluiu a postura dele positiva, incluiu sorte, incluiu tudo. Eu não cheguei estou na metade do livro e ele saiu vivo, com saúde bastante para escrever isso para a gente. Mas você vê, ele chegou lá numa situação totalmente desconhecida, totalmente desfavorável e prometeu para ele mesmo: eu não vou encostar no fio, eu vou levar a minha vida conforme ela vier. E o cenário dele era péssimo, não era um cenário de quem está diante de uma situação de saúde com muita possibilidade de cura, né? E agora, nesse momento, a gente só tem em comum a incerteza, né? O que vai ser do mundo, né? Não vamos trazer nem para um cenário local, que vai ser do mundo. A gente tem que olhar para frente e pensar que vamos ter mudanças positivas com isso tudo que está acontecendo. E assim, é uma escolha, né, Luciana? Porque assim, várias pessoas estão perdendo entes queridos, né? Mas nem todas vão ter a mesma reação. Tem pessoas que vão ficar muito revoltadas, vão culpar um monte de gente, né? Vão se culpar. E tem outras que vão enxergar algo para agradecer e trabalhar de forma que outras pessoas não passem pelo mesmo problema. Aqui mesmo, pessoas que saem na televisão: olha, eu não acreditava, eu ia para a rua, não me cuidava, e meu pai faleceu. Cuidem-se, fiquem em casa. Então, assim, ela teve o problema, sofreu, mas buscou ajudar outras pessoas. Não é? Então, assim, a situação, o problema, como esse escritor, ele estava na situação que outros estavam, mas ele teve uma escolha. Ele disse: eu não vou tirar a minha vida, eu vou sobreviver. Então, assim, essa força interna é muito individual. Muito individual e, assim, cabe a nós buscá-la. É fácil? Não, não é fácil. É duro, dói. Dói porque a gente trabalha com nossas dores, nossas fissuras emocionais. E, assim, não é fácil, mas é possível. É possível a gente sair com mais equilíbrio emocional dessa situação do que muitos outros. Vai depender da nossa postura, como a gente vai se salvaguardar. Você não vai se encharcar de informação negativa. Você vai buscar ter uma melhor saúde física e mental, vai fazer atividade física, vai se alimentar bem. Então, assim, tem todo um por trás, você precisa se trabalhar, porque a doença vai continuar a existir. Não é? Ela não vai deixar de existir. Então, assim, vai passar o pico, as pessoas vão entrar em contato com o vírus, vai ser necessário, não é? E quem tiver mais saúde, né, física e mental, vai sobreviver. Ô, Ana, você está trabalhando? Como que está aí em Campina Grande? Eu tenho atendido algumas pessoas no prédio, não tenho ido à clínica. Não tem mas, assim, não tenho ido. Só que algumas pessoas aqui do prédio têm sentido dores nas costas. Você tem atenção muito grande e eu tenho trabalhado com elas assim com todo cuidado. Claro. Usa com máscara, evitando ficar próximo ao rosto. E, assim, é necessário, afinal de contas, somos da área da saúde, né? A gente precisa trazer esse bem-estar. E ainda mais a palavra. Diz: olha, vai passar, identifique que o seu emocional está atrapalhando na sua dor. Que, assim, eu tenho esse foco em corpo-mente muito, muito presente no meu trabalho. Tanto é que a pessoa confunde muito, como eu falei, né? Você é psicóloga? Eu disse: não. Mas é porque eu entendo essa relação. Quando a pessoa vem com muita dor, ela chegou quando essa dor? Quando tem um dia certo, pode saber. Pode saber que a mente influenciou. Né? E, assim, então, no pós-operatório, ou no pré-operatório, puxando para nossa live, né? O tema da nossa live, quando a gente tem o equilíbrio emocional, né? Dizer: olha, vai dar tudo certo nessa cirurgia, eu vou fazer porque eu quero fazer, sem grilos na cabeça, tudo corre bem. Isso. Tem muitos cirurgiões
que na mesa de cirurgia, quando a pessoa diz assim, eu tô com medo, eu disse, pronto, não vou fazer mais não. Eu converso com meus pacientes da seguinte maneira. Existem regras e elas existem para serem cumpridas, porque são todas em nome da segurança. Mas existe um percentual, né, do desconhecido que faz parte de toda a situação cirúrgica. Eu não nego a existência desse percentual, porque eu tenho a humildade de reconhecer que, óbvio, eu sou humana, e o paciente também tem um corpo que não tem todo o conhecimento dele. Mas existem conhecimentos trazidos há muito tempo e muito bem estabelecidos. São regras que a nossa sociedade de cirurgia plástica, que nosso conselho de medicina, conselho federal, conselho regional, eles obrigam, em nome da segurança do paciente, que sejam seguidos. Então, decidiu fazer a cirurgia, no caso estético, ou tem que fazer a cirurgia, no caso da cirurgia oncológica, o que existe de segurança? Existe essa etapa, essa etapa, essa etapa, essa etapa. Não pula nenhuma. Ah, mas não pula nenhuma. Faz todas as etapas. Porque vai ficar um percentualzinho que ninguém tem controle. E se acontecer alguma coisa dentro desse pequeno percentual, tanto o paciente ou a família do paciente, ou eu mesmo, pulei alguma etapa? Deixei de fazer alguma coisa importante? Não. Então, entrega ao pensamento positivo que vai dar tudo certo. Né? Do mesmo jeito que é uma responsabilidade enorme para paciente sair de casa e fazer uma cirurgia por uma escolha, muitas vezes, como é no caso da plástica, é muita responsabilidade para o cirurgião também. Sim. Levar uma paciente, mãe, com filho, para fazer uma cirurgia, tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo perfeito, para que esse percentualzinho fique mínimo e a chance de alguma coisa fora do contexto acontecer ser bem pequena. O interessante, Luciana, é que eu tenho lido muito a respeito da alimentação, né? Da alimentação influenciando na bioquímica do corpo. E, às vezes, o corpo está tão ácido, a pessoa ingere tanto açúcar, tanto carboidrato, que se for fazer uma cirurgia, o risco de inflamação fica altíssimo. Então, assim, eu tomo muito cuidado, Ana, com essa abordagem, que isso é uma coisa assim, muito especializada. É preciso que exista provas robustas, né? Porque assim, ontem eu estava até vendo um documentário que falava sobre essa questão da dieta, né? Como uma pessoa faz para emagrecer. Você não pode sistematizar a mesma dieta para todo mundo, porque tem pessoas que tomam sorvete e não acontece nada, mas outros que tomam pão e acontece. Então, existe na bioquímica individual coisas assim que a gente não tem, não existe assim uma lógica. Lógico que existem coisas grosseiras, né? Uma pessoa que tem um colesterol alto, que tem um hábito alimentar ruim, ok, mas infelizmente não existe um padrão, não existe uma regra. Às vezes você tirar a pessoa de um hábito, às vezes você tirar a pessoa de um hábito que é dela, em nome de... Estressa. Exato, estressa mais ainda, né? Aí fica mais ácido ainda. Exatamente. Olha, hoje faz 3 meses que eu fiz uma cirurgia, né? Uma cirurgia em mim. Precisei fazer uma cirurgia importante, grande. E aí, 15 dias antes de eu fazer essa cirurgia, eu fui numa médica e falei, como que eu me preparo para eu ficar bem? Ela falou assim, você tem que comer muito. Eu falei, comer muito? Ela falou assim, não, tenta comer saudável, mas se você gostar de McDonald's, de Bob's, come Bob's, você tem que comer muito. Eu falei, tá bom. E foi assim que eu fiz, só que eu tenho o meu hábito, né? Eu sempre gostei de coisas saudáveis, escolhi coisas que, pelo meu conhecimento, além de ser saborosas, eram coisas que eu gostasse e fiz a preparação que ela orientou para mim. Né? Eu sou assim bem cuidadosa com se a pessoa acreditar, porque tem paciente que gosta de muito combinadinho, ela gosta de uma receita, se você der para ela quantos gramas de comida ela prefere. Não existe receita, anote. Não existe receita. Cada corpo é um.
Eita, vou desconectar isso em 25 minutos só, Luciana. 25 viu? segundos. Mas fica para pensar. Segundos, desculpa. Ei, muito obrigada. Olha, obrigada para todo mundo que assistiu um pouquinho da gente. Ana, obrigada por ter confiado em mim. Nós estamos tendo essa conversa agora pela primeira vez. Adorei falar com você, tá bom? Igualmente, muito prazer em conversar